Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. E hoje nós vamos para a nossa aula 28, né? E nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, né? Que trata sobre a formação, né? A formação dos mundos e da Terra. É um tema que requer bastante atenção, requer muita reflexão. Nós vamos falar da origem, quando isso aconteceu, quem criou, né? Como isso se operou. E nós vamos refletir, claro, sobre, sempre pautado nos estudos de Kardec, mais especificamente da Gênese, né, do Pentateuco kardeciano, né, que traz para a gente um estudo seguro, né, um estudo que foi testado, foi bem refletido, mas nós vamos trazer aqui as nossas reflexões e deixando vocês à vontade para fazer as suas, deixar os seus comentários também no nosso canal. Então, eu já peço também que vocês curtam, né, o nosso estudo, porque isso vai fazer com que essas aulas atinjam mais pessoas, chegam a mais pessoas e trazendo mais informação. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, tá? E vamos dar início, né? Com bastante tranquilidade, revendo e vendo aqui os ensinamentos, refletindo sobre eles. E, é claro, nós somos limitados, né? Nós vamos falar sobre a criação, né? Quem somos nós para falar sobre isso? Nós vamos falar sobre nossas percepções, sobre nossos pensamentos e, claro, deixando aberto para que vocês possam trazer as considerações de vocês também, tá certo? Então, o livro base desse estudo é a Gênese, de Allan Kardec, né? Que é pertencente ao Pentateuco kardeciano. Ele traz em seu bojo, entre outros assuntos, essa questão da formação dos mundos, dos seres vivos, de modo geral, da Terra. Então, é interessante que a gente possa avaliar e, tendo a oportunidade, de estudar com mais detalhe esse maravilhoso livro, tá certo? Vamos lá. Dando início, item 1, formação dos mundos, né? E nós trazemos aqui uma frase muito interessante, logo de cara, que diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Então, vamos lá. Vamos falar conceito do universo. Então, ele já deixa bem claro aqui que ele abrange o infinito, né? O infinito. Então, tudo que está contido nesse fluido, mergulhado nesse fluido cósmico universal que nós pertencemos, né? Ele faz parte do universo. Então, é exatamente tudo, o infinito de mundos que vemos, dos que não vemos. Ou seja, aqueles que nós conhecemos, que já foram catalogados, e aqueles que ainda não foram catalogados, fazem parte do universo. E dentro desse universo, dentro desses mundos que vemos e que não vemos, que conhecemos e não conhecemos, tem os seres vivos, os seres animados, né? E os seres inanimados. Tudo, exatamente tudo, fazem parte, né, do universo. Ok? E aí, como bem nos ensina o Espiritismo, né, ele traz sempre as reflexões sobre o enfoque da razão, não é? É a ciência, a filosofia e a religião, sempre sobre o enfoque da fé racionalizada, não é? E isso foi o que pautou todos os estudos, todos os livros que foram elaborados, que foram construídos sob a orientação de Allan Kardec. Então, não seria diferente a Gênese, que muito pelo contrário, que requer um estudo um pouco mais aprofundado. E ele diz o seguinte: a razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. E aí é uma questão até filosófica da questão do assunto, que ele traz para a gente o seguinte: ora, se o universo não pode ter se construído a si mesmo e ele não pode ter surgido do nada, a lógica nos faz refletir que há de ter tido uma
força criadora, algo responsável, né? Não diria alguém, mas algo responsável pela criação do universo, né? E a gente conhece esse algo, essa força criadora, como Deus, ok? Mas a gente vai aprofundar ainda mais sobre esse tema. Como terá Deus criado o universo? Deus o criou de toda a eternidade, pois que ele é eterno. Olha só, gente. Só numa aula como essa que a gente para refletir sobre esses conceitos, né? Então, Deus criou de toda a eternidade, pois que ele é eterno. Ora, se Deus é eterno, desde que ele existe, e ele existe pela eternidade, ele já começou a fazer a sua obra de criação. Desde aquele início, desde a sua existência, e que é uma existência eterna, porque a nossa imaginação, a nossa capacidade não consegue conceber isso, né? A gente não tem condição de compreender o que seria essa eternidade de Deus, mas desde então ele já começou a sua obra de criação, não é? Então ele criou de toda a sua eternidade, de sempre ele criou, certo? E aí continuando aqui, por mais que recuemos, né, pela imaginação às mais longínquas épocas, aos supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Olha só que reflexão interessante, né? Por mais que a gente tente, mas que a gente se esforce muito para ir o mais longe possível, lá atrás, no início da criação, ainda assim haverá, além desse limite, uma eternidade que é Deus, né? Já criando, já construindo, já formulando, né? Essa grande obra universal, né? Porque a nossa capacidade limitada, que fomos criados após essa eternidade, não tem condições de ir até lá, porque não somos eternos, nós fomos criados. Então, veja, é a magnitude dessas reflexões, a abrangência dessas reflexões, para que a gente possa compreender a grandeza de Deus. Ok? Continuando. Como terá criado o universo? Como Deus terá criado o universo? O universo, nascido do eterno, ou seja, nascido de Deus, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao fiat lux, faça-se a luz, do início. Ora, desde a sua essência, desde a sua existência primária, né, da sua eternidade, Deus começou a criar. E como ele fez isso? Através de uma força, né, uma força criadora que ativou e deu início, né, de imediato à criação. Que, claro, como nós veremos aqui, não se operou de uma forma mágica, não se operou de uma forma instantânea. Levou o lapso de tempo necessário para que ela pudesse se operar, não é? Então, para chegar no patamar que nós estamos hoje, né? Então, foram várias etapas. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Por quê? Porque Deus é eterno, é absoluto, criador de tudo, né? Tudo provém de Deus. Desde quando? Não temos a menor ideia de como mensurar isso. Isso, né? São reflexões, mas que a gente consegue entender, embora seja inócuo a gente procurar compreender quando, né? Porque o quando é inatingível, né? É inatingível a gente entender quando Deus criou. Então, para nós algo que não faz nem sentido a gente ficar confabulando, porque a nossa capacidade não consegue alcançar isso, não é? Tendo se feito ouvir a voz, e aqui nós somos textos que nós tiramos, né, que são tirados da Gênesis, tá? São textos mais reflexivos, mais fortes. Tendo se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos. Olha só que interessante isso,
Isso já dá um pouco da ideia de como as coisas são criadas. Vejam, vamos falar de um elemento que todos nós conhecemos, que é o elemento água. Todo mundo, a maioria das pessoas, né, é de conhecimento de todos que a água é formada por moléculas de hidrogênio e de oxigênio, H2O, não é? Então, há duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Formada por moléculas de água e de hidrogênio. E todo mundo sabe que para que a água se forme, é necessário que haja a atração, a familiaridade, a afinidade dessas duas moléculas para que o elemento água surja. Tudo na vida é assim, né? Para que possa ser formado a matéria, de modo geral, o universo, com nossos corpos, é preciso que haja a união de vários elementos que, por afinidade, se juntam. Então, como isso começou? Através de um impulso de uma força maior, né? Que aí ele fala que, tendo feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro, um dia, poderiam se agregar, começaram a se agregar de imediato, de súbito, né? Pela força que os impulsionou a fazer essa união. E começaram a criar, assim por diante, os elementos. E elementos foram sendo criados, e esse elemento criado, formado com esses elementos, foram se juntando a outros elementos, com outros elementos, criando outros elementos um pouco mais complexos, até o ponto de que se chegou à criação da vida, através da união, da junção de vários elementos, com uma complexidade maior, gerando a vida que hoje nós conhecemos. Tudo isso graças à união de todos esses elementos, ok? O mundo, no nascedouro, não se apresentou, e aí isso é importante que a gente se diga, para que a gente não confunda, apesar de estarmos falando de Deus e Ele tudo poder fazer, mas existem as leis naturais da vida, existem as leis de Deus, e essas leis são imutáveis. O que eu quero dizer com isso? Tudo tem seu tempo de maturação, de nascimento, de construção, de deteriorização. A lei da destruição também é uma lei de Deus. Então, tudo nasce, se desenvolve e um dia morre. Morre para quê? Para se transformar em algo e aí gerar outras coisas. Então, tudo tem seu lapso de tempo, até mesmo as coisas criadas por Deus. Por quê? Senão, estaria indo contra suas próprias leis. Não é? Então, o que ele está querendo dizer aqui? O mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude de sua vida. Como todas as coisas, o universo nasceu criança. Quando ele diz o universo nasceu criança, ele nasceu... foi crescendo aos poucos, ele não tinha ainda atingido a sua maturidade, nem sei se já atingiu, não é? Então ele nasceu criança, na junção de seus elementos que foram se combinando, se foram criando, se aperfeiçoando, se tornando o que hoje nós conhecemos, não é? A matéria cósmica primitiva, e nós estamos falando de matérias cósmicas primitivas, são os elementos cósmicos que dão os subsídios, que dão a matéria para a formação desses elementos. Então, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascesse turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprias e se modificaram ao longo do infinito. Foram se aperfeiçoando. Como assim, Nelson? Foi se aperfeiçoando? Ora, à medida que esses elementos iam sendo criados, eles iam sendo submetidos a determinadas circunstâncias do ambiente, por exemplo, né? Umas circunstâncias do cosmos, que talvez, de alguma forma, afetassem aquele elemento de uma forma ruim. E ele ia, pelo seu princípio inteligente, se aglomerando a outros elementos para se preservar daquela situação. É a lei do progresso, né? Como aconteceu com a própria humanidade, né? À medida que ia se submetendo a elementos hostis, a temperaturas hostis, a ambientes hostis, e ela ia se aperfeiçoando para que pudesse sobreviver àquilo, né? Então, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprias e que se modificaram ao infinito e vão se modificando à medida de sua necessidade, para que possam, de alguma forma, prosperar, possam eternizar-se, né? Vamos lá.
transportando-nos de alguns milhões de séculos somente acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe. Mas que, entretanto, já planetas habitados dão vida à existência a uma multidão de seres, nossos predecessores da carreira humana. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ora, né, a lógica nos diz que Deus, né, criador do universo, não criaria um único planeta, não é? Onde aqui, somente aqui, haveria de ter vida. Isso não faz o menor sentido. Então, nós conseguimos seguramente afirmar que outros planetas, né, muito mais antigos que o nosso, tiveram a sua criação, depois da sua criação, hóspedes, como nós terráqueos, terrenos, né, dentro dos seus planetas. Claro, né, nós não somos os únicos elementos vivos pensantes da criação, né? Mas, ainda assim, por não conhecermos, por não entendermos muito bem isso, por conta da nossa inteligência primária e limitada frente à inteligência do Criador, nós negamos isso e achamos mais fácil acreditar que nós somos os privilegiados do universo, né? Onde só nós fomos escolhidos para termos aqui a nossa vida. Mas isso não faz o menor sentido, não é? Portanto, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está o quê? A eternidade, né? Então, antes da existência dos seres vivos aqui na Terra e após a sua existência, que existirá sempre a eternidade. O espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Vejam, gente, as limitações estão em nossas cabeças. Nós somos extremamente limitados, né? Nós é que colocamos as limitações que possam existir dentro de nós. Para Deus, tudo é possível, porque Ele é a fonte primária de toda a criação. Tudo provém dEle. Então, tudo é possível quando vem dEle, desde que se respeite as suas próprias leis. Lembrando, como eu disse, que as leis de Deus são leis inderrogáveis. As leis dos homens não, elas modificam conforme a conveniência do tempo, da sociedade, mas as leis de Deus não mudam. O que isso quer dizer? Que as leis da vida, leis do progresso, leis de destruição, todas essas leis, elas são imutáveis e elas vão existir em toda a sua obra, ok? Então, as nebulosas, que nós citamos no texto anterior, são aglomerações de sóis em vias de formação e outras são vias lácteas de mundos habitados. Ou seja, são aglomerações de mundos que ainda não alcançaram a sua maturidade. São aglomerações de sóis que ainda estão em fase de aperfeiçoamento, né? E as outras são as vias lácteas de mundos habitados, porque, embora nós não tenhamos ainda o conhecimento, nós temos, né, através dos estudos feitos pelo Allan Kardec, declarações dos espíritos, né, que têm, espíritos superiores, que têm acesso às informações que declararam isso, né? Então, a criação universal não se acha, e isso é inconcebível achar diferente, a criação universal não se acha nem poderia restrita a nós, a formação isolada do nosso pequenino globo. Não faria, e aí trazendo para a razão, o menor sentido acreditar numa tese dessa, né? Porque se nós estaríamos apequenando, né, a criação, nós estaríamos diminuindo a criação, acreditando, botando ela nos nossos limites, nos nossos patamares limitados de seres humanos que somos. Ainda muito difícil de compreender essa magnitude que é a criação diante da eternidade, não é? Então, espero que esteja tudo bem. Eu sei que é um assunto que parece complexo, é realmente complexo, porque não poderia ser diferente. Falar da criação para pessoas como nós é extremamente limitado, é muito difícil. Mas nós conseguimos ter, de alguma forma, uma ideia e compreender que as coisas não se surgiram do nada, né? Isso, com certeza, vai ficar bem claro para todos nós. E vamos compreender também um pouquinho mais estudando aqui ao longo do nosso... Só um pouquinho, deixa eu ver...
Ok. Atrás de nós, na nossa frente, está a eternidade. Desculpa. A base de construção dos mundos e dos corpos materiais, e aí é interessante se falar, é o fluido cósmico universal, também chamado de matéria cósmica primitiva. Talvez você já tenha estudado um pouco sobre isso, se não, ainda vou estudar. Sobre o fluido cósmico universal. Nós todos, o nosso planeta e nós, humanos, seres vivos, estamos mergulhados num grande fluido cósmico universal, assim como se estivéssemos mergulhados dentro de um mar. O que eu digo isso? Se você pular dentro do alto mar, você vai estar envolto de água por todos os lados, a te cercar. É um ecossistema lá dentro, de seres vivos e tudo. Nós também. Nós estamos mergulhados dentro desse fluido cósmico. O universo todo é preenchido nos seus vazios por esse fluido cósmico universal. Tá? E esse fluido cósmico universal é a matéria-prima. Tá? É a matéria-prima para a construção, né, de todos os corpos materiais e imateriais que existem, tudo que existe na vida. Então, é de lá, é desse fluido cósmico universal que os elementos que se unem saem para se assimilarem pela afinidade que possuem. Então, ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a eterna geratriz. É lá, no fluido cósmico universal, que está a matriz de toda a criação. Está bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um elemento e eu quero me unir com outro elemento. Eu quero forma de dizer, né? Porque os elementos não querem, não tem querer. Mas, de forma abstrata, vamos dizer que para me unir com algum elemento com o qual eu tenho afinidade para criar alguma coisa, eu preciso, dentro do fluido cósmico, encontrar um outro elemento que tenha essa afinidade comigo para criar. Por exemplo, a água. O oxigênio se une à água para criar, ao hidrogênio para criar água. Então, é dentro desse fluido cósmico que esses elementos se encontram para a criação. Tá? Então, é lá, nessa base fecunda, essa mãe fecunda, que estão a matriz de todas essas criações, de todos esses elementos que se unem, ok? Tudo bem? Vamos lá? Não desapareceu essa substância, não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz a novas criações. O que isso quer dizer, meus amigos? Quer dizer que a criação continua, tudo continua se criando. Se cria novos elementos, se cria novos vírus, não é? A gente não vê criações de novos vírus, novos seres vivos, as coisas vão se aperfeiçoando, vão se conforme a necessidade orgânica das coisas, elas vão se aperfeiçoando conforme o seu ambiente. E da onde vem isso? Da onde vêm esses elementos que possam aperfeiçoar e ajudar nesse progresso? Através desses elementos que estão contidos nessa grande matriz, que é a matriz do fluido cósmico universal. Tá certo? Então, a criação continua, incessantemente continua. Tudo, a gente fala da lei da destruição, e quando a gente fala da lei de destruição, a gente se remete necessariamente à morte, né? E, na verdade, existe uma reflexão interessante que fala que nada morre, tudo se transforma, e é exatamente isso. Os planetas também um dia vão se destruir. Um dia ele vai ter o momento deles de se desfazer, de se destruir, de se descompactarem novamente, e volta para onde? Volta tudo para o fluido cósmico universal, onde lá vai estar, vão estar tudo lá esperando para se unirem novamente num novo instrumento, numa nova formação, numa nova criação. Tá? Então, tudo se transforma, nada morre efetivamente, tudo se transforma. Então, esse fluido cósmico que se difunde pelos espaços, que fica em todos os lugares que a gente possa pensar em existir, nada mais é do que uma substância primitiva onde residem as forças universais, onde a natureza há tirado todas as coisas. Então, trocando em miúdos, é um grande repositório de elementos que a criação se utiliza para formar as coisas. Tá certo? Então, é dentro desse fluido cósmico que tudo se encontra, todas as necessidades da criação se encontram lá para a formação
da criação. Ok? Vamos lá? É claro que tudo que a gente está falando aqui ainda é muito superficial, né? E talvez ainda difícil de conceber, né? É preciso que a gente leia bastante, como eu disse, oriento que vocês peguem o livro da Gênesis, estudem o livro da Gênesis, vocês vão conseguir criar os conceitos e trazer esses conceitos de forma mais tangíveis para vocês, na cabecinha de vocês, né? Mas a gente já está conseguindo entender um pouquinho, eu acho que acredito que nós vamos conseguir superar algumas dificuldades. Então, encontramos aqui, continuando, no fluido cósmico, deixa eu ver aqui, um pouquinho, porque deu uma travada aqui. Desculpa, vamos lá. Encontramos no fluido cósmico as forças inerentes que presidem a metamorfose da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Olha só, encontramos um pouquinho do que nós já falamos, né? Encontramos no fluido cósmico as forças inerentes que presidem a metamorfose, a transformação da matéria. E como é que é essa transformação? Através da união desses elementos, né? E as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Por que leis imutáveis? E por que, Nelson? Por que as leis de Deus são imutáveis? Tu imagina se Deus, que conhece tudo, sabe de tudo, criou tudo, a qualquer momento mudasse as suas leis. As coisas não iam ser muito bem organizadas, né? As coisas poderiam ser modificadas e aí daria a lei de Deus uma certa fragilidade. E como tudo que vem de Deus é perfeito, não tem por que ela ser mutável. Então, as leis de Deus são imutáveis. Ok? Então, dentro desse fluido cósmico, existem todas as matérias necessárias para essas transformações, para essas uniões, inclusive respeitando essas leis de Deus imutáveis e necessárias para essas mudanças no mundo. Né? Essas múltiplas forças indefinidamente variáveis, segundo as combinações, e aí quando eu digo indefinidamente, porque um elemento ele pode se combinar com vários outros elementos, formando outros tipos de elementos, e isso é indefinido. A variedade é muito grande. Quem somos nós para definir? Né? Então, essas múltiplas forças indefinidamente variáveis, segundo as combinações da matéria, são conhecidas na Terra como gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Todos esses são forças que, de alguma forma, são sinônimas, porque coesão, afinidade, atração, magnetismo, tudo isso são sinônimos para definir o que move, o que motiva, o que impulsiona esses elementos a se combinarem entre si, formando outros elementos, formando a matéria, formando, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos. Né? Os movimentos vibratórios dessas forças são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. E é interessante a gente falar sobre isso, porque dentro desse fluido cósmico, além dele ser um grande repositório de elementos que se combinam, se transformam e criam, ele também é um grande propagador, né, de som, calor e luz. Ele é um instrumento onde todos esses elementos intangíveis propagam, né? Quem nunca ouviu dizer da força do pensamento? É através do fluido cósmico universal que essa força, esse magnetismo, essa energia que flui do nosso pensamento alcança a outros lugares, né, mais distantes. A nossa prece, a força da nossa prece, ela transita por esse fluido cósmico universal, chegando, enfim, ao nosso Criador, aos seus eleitos, aos seus prepostos, né? Então, que a gente possa acreditar realmente nisso, porque esses movimentos vibratórios também existem dentro do nosso organismo, ainda que primitivo e primário como o nosso ainda são, não é? Então, vamos lá, continuando. Existe uma comunidade, e aí é interessante essa parte aqui. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo,
responsáveis por dirigir, a vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos seus membros divinos, e não poderia ser diferente, pois é detentor de perfeição também, ainda que seja uma perfeição relativa, já que quando falamos de perfeição absoluta, nós só podemos nos referir a Deus, porque se nós dessemos a Jesus também a denominação de perfeição absoluta, nós estaríamos comparando ele a Deus, e Deus é apenas um, ok? Então, Deus, Jesus, ele possui sim uma perfeição relativa, perfeição essa que todos nós iremos alcançar um dia. O que é isso, Abel? Você está querendo dizer que um dia nós seremos perfeitos iguais a Jesus? Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Nós um dia seremos perfeitos. Sim, relativamente igual a Jesus. Absolutamente não, porque só Deus possui a perfeição absoluta. Tá certo, gente? Vamos lá. Então, Jesus é um dos seus membros divinos. Essa comunidade já se reuniu por 2 vezes nas proximidades da Terra. Primeiro, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa, lembra que nós falamos? Da nebulosa solar, na ignição da vida do planeta. Ou seja, lembra da nebulosa, que é aquele Sol que está em formação, e está em transformação, em desenvolvimento, quando ele atinge um certo grau de evolução, ela se desprende para dar início à continuação daquele desenvolvimento, daquele planeta, para se tornar o que ele se tornou, ok? Então, ele foi como uma criança que nasceu, né? Pariu, né? Na verdade, saiu do seio da sua mãe e foi se desenvolvendo até se tornar o que se tornou hoje, ok? O segundo momento é quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Então, olha, 2 momentos importantes, né? Quando da ordem da órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar para realmente começar a crescer, a se desenvolver, atingir a maturidade que hoje já temos, e depois quando Jesus, como o grande governador do planeta, foi decidido que ele viria à Terra cumprir a missão que ele veio cumprir e nos deixou um legado. Tá certo, gente? Tá tudo bem? Espero que estejam todos bem. Por favor, mais uma vez, qualquer contribuição que vocês queiram dar, qualquer reflexão que vocês queiram trazer, vai ser sempre bem-vindo, nós vamos receber muito bem, tá? Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer pensamento que aprofunde o tema que nós estamos falando hoje, vai ser sempre muito bem-vindo, só vai contribuir para que o canal enriqueça com essas contribuições, tá certo, meus amigos? Muito obrigado. Vamos lá, continuando. E aí já quase terminando o nosso estudo de hoje, né? Quase terminando o tema, embora se nós quiséssemos, poderia falar o dia todo e ainda ia faltar tempo, a gente conclui com esse último slide que nós temos aqui. Não, o penúltimo. Como terá Deus criado a formação da Terra? Não, a Terra conserva em si os traços geológicos da sua formação. Ou seja, o DNA da Terra está aqui, dentro de nós, desde a sua criação, desde o seu primórdio. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática. Sua história está escrita nas suas camadas geológicas, conhecidas hoje graças à geologia. Então, nós podemos encontrar na criação da Terra cravado em cada parte dela, em cada camada dela, etapas da sua formação. E nós trazemos aqui um pouco disso aqui, né? Então, vamos lá. Temos o núcleo, né? E nós vamos ver que o núcleo é como se ela fosse criada de dentro para fora, né? Então, primeiro se criou o núcleo da Terra, né? Depois ela foi se desenvolvendo até que se construísse um manto. Veja que enquanto ela era um núcleo ainda, ela não possuía, ela era pura energia, né? Então a Terra aqui, eu falando um pouquinho da formação do mundo, e quando ela criou, ela era pura energia. Não é difícil compreender que ainda num estado assim, por energia, ela não tinha condições de nada aqui sobreviver. Não é? Puro calor. Até hoje é assim. Se você pudesse fazer um furo até o centro da Terra, vocês iriam encontrar energia pura. Não é?
Depois surgiu-se um manto, uma proteção ainda um pouco mais rígida, um pouco mais preparada, mas que ainda também não dava à Terra as condições de vida que hoje nós conhecemos, né? Depois foi se criando a crosta terrestre e para depois, no fim de tudo, nós temos aí as coisas como hoje são, né? Os continentes situados sobre as placas tectônicas que eram tudo unidos, depois de uma grande explosão, elas se separaram, criando os continentes da forma diferente como são hoje e dando em cada lugar desse o ambiente necessário, o ambiente propício para que outros elementos pudessem se juntar finalmente e criar as vidas como nós conhecemos hoje, desde as vidas mais simples, né, de uma ameba, até hoje o ser humano, um elemento um pouco mais complexo. Então, veja, que para que pudesse ter vida aqui no planeta, foi necessário várias etapas, que a Terra passasse por várias etapas. Por quê? Porque enquanto era núcleo aqui, enquanto ainda tinha somente o manto, não se existia ainda o ambiente propício para que elementos pudessem se juntar, se agregar pela afinidade, pelo magnetismo e criar vida. Era necessário que houvesse, por exemplo, oxigênio na Terra, era necessário uma umidade necessária, era necessário que um calor adequado pudesse existir para que a vida por ali pudesse ser gerida e os elementos pudessem, de alguma forma, se unir e gerar o que hoje nós conhecemos como vida. Tá certo, meus amigos? Então, isso era um pouquinho do que nós tínhamos que falar para vocês hoje. Ainda é muito pouco perto da criação, né? Aliás, não é nada, não significa nada perto da criação, é apenas uma humilde contribuição, com base nos estudos que nós fizemos, mas que está aberto para novas reflexões, com mais aprimoramento, com mais conteúdo. Então, caso vocês queiram deixar, mais uma vez, um comentário, fiquem à vontade, isso vai só ajudar a enriquecer o estudo, enriquecer o canal, e nós estamos à disposição. Tá certo, meus amigos? Era essa a contribuição que eu tinha hoje para vocês. Eu queria agradecer verdadeiramente a oportunidade que me foi dada, agradecer a todos vocês que estão aqui participando e que nós possamos, em outros momentos, nos encontrar. Obrigado por tudo e até mais.